Olá a todos, eu sou a Beatriz Guimarães, advogada de Direito Digital e Proteção de Dados na LBCA, e também sou DPO das entidades camilianas. Hoje, vamos continuar o nosso treinamento sobre LGPD e proteção de dados. Hoje, vamos apresentar o módulo 3, LGPD e a área da saúde. Como a LGPD afeta a área da saúde? Estamos trabalhando aqui com dados pessoais sensíveis, que são dados médicos de pacientes, e é extremamente necessário que tenhamos cautela quando estamos tratando esses dados. Os dados pessoais de saúde estão inseridos dentro de dado pessoal sensível, que está inserido dentro de dado pessoal. Quem é o controlador nos casos de saúde? Geralmente, o controlador de dados é o hospital, são as clínicas, são consultórios. Os prestadores de serviço do hospital serão os operadores de dados. E, por fim, o titular de dados será o paciente. Temos aqui uma jornada do paciente e vamos abordar como a LGPD e dados pessoais são tratados nessa jornada. Geralmente, o paciente entra em contato com o hospital para agendar aí uma consulta com alguma especialidade médica. Nesse agendamento, o paciente vai fornecer seus dados pessoais, são eles o nome, data de nascimento, pode incluir aí o CPF e outros dados que possam vir a ser necessários para agendar essa consulta. Nessa consulta, o paciente vai informar dados pessoais sensíveis e de saúde. E vai informar o que ele está sentindo, o que aconteceu, o que mudou referente à sua saúde. E esses dados pessoais sensíveis serão aí tratados pelo médico. O médico, com os dados pessoais sensíveis informados pelo paciente, vai referir esse paciente ou para um exame ou para algum procedimento, que também dados pessoais de saúde serão tratados. Após isso, será acompanhada a evolução do paciente, se ele teve uma melhora no quadro, se não teve, o que aconteceu. E esses dados serão tratados até que o paciente tenha aí a sua alta. Após a sua alta, o prontuário contendo diversos dados pessoais sensíveis deverá ser guardado por no mínimo 20 anos. A gente ressalta aqui a importância de ter medidas técnicas e administrativas para a guarda desse prontuário. Citamos aqui alguns desafios da LGPD na área da saúde. Além de observar a LGPD, é extremamente necessário que observemos a resolução do CFM e do CRM. Ou seja, não necessariamente um hospital em São Paulo terá o mesmo tratamento que um em Brasília. Vai depender aí do que o CRM de cada local fala. Então, é extremamente importante que a gente esteja atentos a essas resoluções. Ainda é importantíssimo que observemos os programas de governança. Temos que observar qual é a política de privacidade do hospital, qual é a política de segurança da informação, eu estou entendendo, se eu estou com dúvidas, preciso perguntar aí para o DPO. E, além disso, é extremamente importante que não tenhamos somente as medidas gerais e amplas. É importante que a gente entre aí na área e observe quais são as necessidades de cada área. Tenho que observar qual é a necessidade da pediatria. Eles estão coletando dados pessoais aí de menores de idade. A área de oncologia vai coletar outros dados pessoais sensíveis. E aí é importante que a gente se adeque a cada área específica. Além disso, temos o compartilhamento entre instituições de saúde. É extremamente importante que a gente observe para quem a gente está compartilhando esses dados pessoais.
Precisamos compartilhar esses dados com o plano, com a operadora de saúde. Precisamos compartilhar esses dados com um paciente que vai ter um home care, vai ser cuidado em casa. Sempre temos que ter em mente qual a base legal para esse compartilhamento. Por que, que a gente está compartilhando esse dado pessoal? Além disso, temos recentemente a telemedicina, que surgiu, que teve aí seu grande avanço com a pandemia do Covid-19. E temos uma diferença aqui do que o que é telemedicina e o que é telesaúde. A telesaúde é um conceito mais amplo. Então, um médico discutindo com um colega o que é determinada doença, como vamos tratar, isso aí é telesaúde. A telemedicina é quando temos o paciente de um lado e o médico do outro, e temos aí uma consulta. A gente aborda aqui também a valia dos dados médicos. Dados pessoais são extremamente importantes. A gente não tem aí como mensurar o valor de um dado pessoal que foi vazado. A gente cita aqui o caso da Clara Castanho, que seus dados pessoais sensíveis de saúde foram vazados aí na internet. E por conta disso, ela teve um prejuízo grande que a gente não consegue mensurar. Dessa forma, é extremamente importante que a gente observe quais são as regras do hospital, observe aí as medidas técnicas e administrativas para evitar que aconteça um vazamento de dados, implicando aí em diversos prejuízos para os titulares de dados. Dessa forma, a gente ressalta aqui a importância das medidas de segurança. E o que são essas medidas de segurança? É o controle de acesso. Somente ter acesso àquele dado pessoal sensível, quem tem que ter acesso, não deixar todos os colaboradores terem aí o acesso. Usar ferramentas que são aprovadas pelo hospital, ou seja, não sair compartilhando prontuário pelo WhatsApp, usar as ferramentas que foram aprovadas pelo TI do hospital, e entre diversas outras medidas. Vamos abordar também, mais para frente aí do treinamento, a inteligência artificial e a inovação na saúde, que está muito presente na área da saúde, a inovação, inteligência artificial. Vamos tratar um pouco de smartwatches e como essa inovação está sendo utilizada aí na área da saúde. Vamos citar aqui os aspectos práticos sobre o compartilhamento de prontuários médicos. Antigamente, os prontuários eram de forma física, então era importante que a gente tivesse um local especial para guardar esses prontuários, para eles não serem prejudicados com o decorrer do tempo. Era importante que somente o pessoal autorizado tivesse acesso a essa área física com os prontuários médicos, e assim por diante. Hoje em dia, temos prontuários de forma digital. E a tendência é que prontuários digitais sejam utilizados cada vez mais. Temos até um incentivo da área pública de ter os prontuários de forma digital. Temos, por exemplo, o DataSUS, o ConnectSUS, que são formas desses prontuários estarem digitalizados e que o paciente possa consultar conforme sua necessidade. Temos uma lei federal que fala sobre a digitalização desses prontuários e ela observa 3 princípios principais, que são a integridade, a autenticidade e a confidencialidade desse documento. Temos ainda o Código de Ética Médica, que ele legitima aí o compartilhamento em 3 casos. Quando o paciente dá o seu consentimento, quando o paciente fala que ele concorda com esse compartilhamento, caso seja uma obrigação legal ou regulatória, ou uma decisão judicial. Aqui vamos trazer os desafios sobre o uso da telemedicina.
Conforme eu mencionei, a telemedicina surgiu aí na pandemia do Covid. Várias pessoas procuraram o uso da telemedicina até para não assoberbar os hospitais. E aí, hoje temos leis e resoluções que tratam sobre o correto uso da telemedicina. A telemedicina pode ser utilizada conforme a lei federal, e temos diversas resoluções mencionando como a telemedicina pode ser utilizada. A última resolução trouxe conceitos da LGPD para aumentar aí a segurança da telemedicina, garantindo a sua segurança, para que os dados pessoais não sejam vazados, para que qualquer pessoa entre nessa consulta e por aí vai. A telemedicina buscou substituir o atendimento presencial pelo virtual, e buscamos, com as leis, as resoluções, garantir a segurança da informação e proteger os dados pessoais dos pacientes, e buscamos também mitigar riscos e ameaças, garantindo aí uma plataforma segura. Temos aqui umas dicas no dia a dia sobre manipulação de dados de forma física. A gente sabe que no dia a dia é comum que médicos ou profissionais da saúde compartilhem entre si dados de saúde de seu paciente, até para obter aí uma segunda opinião ou buscar realizar procedimentos e exames. Fora dessas situações, a gente recomenda sempre que o compartilhamento de dados seja informado aí ao paciente. A gente recomenda também a utilização de ferramentas autorizadas pelo hospital que passaram aí por uma avaliação do TI para evitar vazamento e ataque de hackers. A gente não recomenda, por exemplo, o envio de prontuários pelo WhatsApp, pelo Telegram e e-mails abertos que não sejam o do hospital. Toda atividade médica precisa de uma base, de uma finalidade legítima e de uma base legal. Então, sempre que você estiver aí tratando os dados pessoais, tem que ser para uma finalidade e precisamos de uma base legal para justificar o tratamento desse dado pessoal. Como mencionamos no começo aí do nosso treinamento, vamos abordar aqui a inteligência artificial e a inovação no setor da saúde. Claramente, hoje temos diversas inovações que ajudam os médicos a darem um diagnóstico. Temos inteligências artificiais que conseguem ver nos exames doenças que o médico a olho nu não consegue verificar. Temos aí também, como exemplo de inovação, o uso de smartwatches, de óculos digitais, de medidores de glicose para pacientes que têm diabetes e por aí vai. Esses dispositivos, wearables ou gadgets, auxiliam aí na telemedicina. Por exemplo, o paciente pode compartilhar dados do smartwatch dele. Meus batimentos cardíacos não estão normais, estou vendo aqui no meu relógio. Eu verifiquei aqui que eu não estou saudável porque eu não estou fazendo exercício físico, não estou aqui ingerindo o recomendado de água. E ele pode compartilhar essas informações com o médico, para o médico ter mais recursos e avaliar, dar um diagnóstico para esse paciente. Além disso, os dispositivos ajudam a engajar no tratamento. Por exemplo, o médico prescreve caminhada de 30 minutos por dia. Aí o paciente pode usar o dispositivo e ver quanto tempo ele está andando por dia e se envolver cada vez mais na atividade. Além disso, os dispositivos focam na prevenção da saúde. Eu posso verificar o que, pelo meu dispositivo, o que eu não estou fazendo, não estou ingerindo água, isso pode me trazer problemas futuros. Então, vou começar a ingerir mais água e melhorar aqui a minha saúde. Uma pesquisa aqui da Accenture informou que 87% dos consumidores e dos pacientes e 94% dos médicos concordam que esses dispositivos
auxiliam o engajamento dos pacientes e melhoram a saúde deles. E os consumidores, os pacientes, estão dispostos a pegar as informações coletadas desse wearable e compartilhar com o seu médico. Trouxemos aqui também as melhores práticas, né, as boas práticas e medidas recomendadas, como, por exemplo, o colaborador deve saber qual é a política da privacidade da empresa, saber qual é a política de segurança e pôr ela em prática, não somente saber. Sempre compartilhar dados pessoais conscientemente. A gente menciona também ter as medidas de segurança adequadas, ter uma criptografia, ter um antivírus eficaz, garantir que os prontuários são enviados dentro das plataformas oficiais, evitando as não oficiais, como, por exemplo, eu já falei, o WhatsApp e o Telegram. A gente não recomenda de jeito nenhum, porque isso facilita o acesso não autorizado a documentos e dados sensíveis que, se vazados, podem gerar diversos problemas para o titular de dados. Temos também o controle de acesso. Então, se o médico está vendo um prontuário aqui na tela do computador, a gente recomenda que ele não saia e deixe esses dados pessoais expostos para qualquer pessoa que estiver passando. Esses dados pessoais são somente para o médico, então outras pessoas não devem ter acesso a esses dados pessoais. Além disso, a gente recomenda também que você não compartilhe o seu login e senha com outras pessoas. Não escreva o seu login e senha no post-it e cole na sua mesa, em qualquer lugar, para qualquer pessoa ter acesso a essas informações. Então, é importante que a gente tenha essas medidas em mente, tenha a privacidade e proteção de dados em mente quando estivermos tratando de dados pessoais e que todo mundo colabore para a segurança dos dados pessoais. Chegamos aqui ao fim do nosso treinamento e muito obrigada pela sua participação.